Então, senhores, como ontem nós vimos assistência de enfermagem aos cuidados com os drenos, hoje nós vamos retornar para as partes de patologia, tá? Nós já estudamos cirrose hepática, diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2 gestacional. Eu gravei uma aula para vocês de hiper e hipotireoidismo e hoje nós vamos discutir 3 patologias, tá? Colelectíase, apendicite e pancreatite. Após as aulas, a nossa aula de hoje, vocês já estarão aptos a preencherem o caderno de clínica médica de vocês nas páginas dessas 3 patologias, tá? Vamos iniciar com a colelectíase. Colelectíase é um tipo de patologia que vai acometer a vesícula biliar, tá? Vocês lembram que litíase sempre vai significar basicamente um tipo de cálculo, tá? Então, colelectíase é um cálculo na vesícula biliar, ou seja, pedra na vesícula, popularmente conhecida. Só um minuto que algum colega querendo entrar. Então, para nós iniciarmos a discussão sobre assistência de enfermagem à colelectíase, primeiramente eu tenho que relembrar a vocês princípios básicos da anatomia e da fisiologia. Como eu já havia dito, essa patologia vai acometer a nossa vesícula biliar. O que seria essa vesícula biliar? Ela é uma pequena saculação, ou seja, é um órgão oco. Por ele ser oco, entende-se que é ocupado por alguma substância ou alguma estrutura interna, tá? A substância que é contida, armazenada nessa vesícula biliar, é a própria bile ou suco biliar, que nós vimos na nossa aula de cirrose hepática que o líquido biliar, essa bile, é produzida pelo fígado e é armazenado pela vesícula biliar. Ela tem uma forma que se assemelha bastante a uma pera, né? A uma pera. Como ela tem que armazenar esse líquido biliar, ela se encontra junto ao fígado, tá? E a função principal dela é apenas fazer o armazenamento dessa bile, porque a produção propriamente dita é feita pelo fígado, como nós já havíamos discutido anteriormente. Esse líquido, essa bile, é um líquido que tem uma coloração amarelada e pode também atingir, em alguns casos, uma coloração esverdeada, tá? Ele é espesso e é produzido pelo fígado. Eu havia comentado com vocês que em alguns casos de intoxicação, quando nós provocamos êmesis, ou seja, o vômito propriamente dito, nós liberamos esse vômito essa bile nesse vômito, o que dá um gosto muito amargo na boca, que é o que popularmente vocês conhecem como fel. Tá? Então, aquele líquido amarelado, esverdeado, com um gosto bem amargo, é característico de ser bile. Toda vez que nós nos alimentamos, principalmente em comidas que têm uma alta concentração de gordura, a vesícula biliar vai liberar essa bile em uma grande quantidade diretamente no intestino delgado, para que essa bile entre em contato com esse alimento que nós ingerimos e vai participar do processo de todo o processo de digestão, especificamente na parte de emulsificação dessas gorduras. Se assemelha bastante à ação de um detergente, tá? Um detergente em contato com a gordura, essa bile. A função básica dessa bile é emulsificar, propriamente dita, essas gorduras. Quem faz a cirurgia de colecistectomia, que é o processo cirúrgico de retirada dessa vesícula biliar, deve evitar se alimentar de comidas ricas em gorduras, porque eles não têm mais a liberação dessa bile para fazer a emulsificação dessas gorduras e, por consequência, também a formação das fezes. Deixa eu ver se tem algum colega querendo entrar. E aqui está, senhores. Parece uma perazinha e ela vai armazenar apenas a bile, tá? Quem vai produzir ela vai ser o fígado. E por esse canal aqui é onde vai haver a liberação dessa bile diretamente no intestino. O que seria essa coleletíase
que nós vamos começar a estudar agora, tá? A colelitíase, ela vai surgir da própria bile que é armazenada dentro. A bile é composta basicamente por colesterol, por alguns tipos de sais, por lecetina e também por água, tá? Se essa bile tiver alta concentração desses elementos, essa bile vai ficar muito saturada e esses elementos vão começar a ficar depositados no fundo da vesícula biliar, tá? E quando, por exemplo, o colesterol e esses sais, eles ficam depositados no fundo da vesícula biliar, eles tendem a se unir e essa união de colesterol mais sal pode causar o início de um cálculo. Mas antes desse cálculo ser formado, tem esse depósito, tá? No fundo da vesícula biliar de colesterol e de sal. Por isso que nós dizemos que o que vai anteceder, o que vai ocorrer antes da formação de uma pedra na vesícula, é o que nós chamamos de lama na vesícula, que é apenas colesterol e sal biliar depositado no fundo da vesícula biliar. Se não for tratada, posteriormente isso vai se unir, vai endurecer e formar um cálculo, tá? Que nós vamos chamar de coleletíase. O que é coleletíase? É a famosa pedra na vesícula. A causa da formação dessas pedras, gente, não é muito bem descrita e nem muito conhecida na literatura médica, tá? Nós sabemos que algumas pessoas estão mais propensas a desenvolver esses cálculos e que eles são formados a partir da precipitação de colesterol e de sal biliar. Mas o porquê disso ocorrer, o porquê que o fígado vai começar a produzir uma bile um pouquinho mais com excesso de sal e de colesterol, para isso precipitar e se formar uma pedra, esse porquê ainda não é conhecido, tá? As pessoas que são mais propensas a desenvolver isso são aquelas pessoas que têm algum tipo de problema hematológico, especificamente na parte de destruição das hemácias, tá? Além disso, e por que essa destruição das hemácias podem causar um cálculo renal, senhores? Porque a vesícula biliar vai utilizar todos os glóbulos vermelhos que foram destruídos, principalmente pela parte do baço, e vai começar a produzir mais bile do que o necessário. Esse excesso de produção de bile vai ter um excesso de colesterol e vai ter um excesso de sal. Vão se depositar no fundo da vesícula biliar, vai aparecer a famosa lama biliar e posteriormente isso vai endurecer e formar um cálculo biliar. A definição clássica de colelitíase eu já disse para vocês, que é a presença de cálculo. Cerca de 90% dessas pedras são formadas apenas por colesterol. Então, pessoas que têm os níveis de triglicerídeos, de colesterol alto, têm mais chances de desenvolver uma colelitíase, tá? Os outros 10% são pedras formadas por sais biliares ou pela união de um sal com um colesterol, mas quase todos os casos são formados apenas por colesterol. A colelitíase, a pedra na vesícula, ela é mais comum nas mulheres, em pacientes obesos e em adultos acima dos 40 anos. Quais são as manifestações clínicas, ou sinais ou sintomas, como vocês preferirem? Inicialmente, quando começar a haver a deposição desse sal e desse colesterol no fundo da vesícula biliar para a produção da lama biliar e posteriormente desse cálculo, nesse processo, geralmente ele é silencioso, então a pessoa não vai apresentar nenhuma sintomatologia. Quando ela apresentar sintomatologia, muito provavelmente já vai estar num processo um pouquinho mais acelerado, saindo de lama biliar, entrando em cálculo ou cálculo propriamente dito, tá? Existem cálculos, ou seja, existem pedras de diversos tamanhos e às vezes pode se formar apenas um cálculo. Existe essa possibilidade, tá? De formar apenas um cálculo grande. Ou pode ser múltiplos cálculos menores ou múltiplos cálculos maiores. Vai depender muito da alimentação da pessoa e da quantidade de sal e de colesterol que vai se unir para a produção desse cálculo, tá? Quando o cálculo já estiver formado de maneira satisfatória, a pessoa vai começar a sentir os primeiros sintomas dolorosos, tá? Que ela vai sentir uma dor muito forte e uma cólica biliar.
também vai apresentar náuseas e vômitos, e ela também vai apresentar febre. Porque quando a pessoa está com lama biliar ou com a coliletíase, que é essa pedra na vesícula, ela pode desenvolver uma doença que nós chamamos de colecistite, que é uma inflamação na vesícula biliar. Então, existe diferença em coleletíase e colicistite. A coleletíase é pedra na vesícula, o cálculo na vesícula biliar. A colecistite é inflamação dessa vesícula biliar, tá? Ou por algum processo inflamatório externo, ou pela produção desse cálculo propriamente dito. E como eu disse para vocês, sinal de infecção e de inflamação sempre vai ser febre. Então, se a pessoa tiver cálculo na vesícula, tiver coleletíase, no caso, e apresentar febre, muito provavelmente a vesícula dela também está inflamando no processo que nós chamamos de colecistite. Também pode haver uma distensão abdominal. Quais são as principais complicações? Primeiro, uma colecistite aguda, ou seja, uma inflamação, uma infecção aguda nessa vesícula biliar. Posteriormente, uma coliletíase, que é esses cálculos. Em casos muito extremos, com essa coliletíase e essa colecistite agudas unidas e a grande quantidade de cálculo, pode haver, mas isso em casos extremos, tá? Que a vesícula biliar passe a não suportar mais o volume dessas pedras e ela rompa. Quando ela se rompe dentro da cavidade abdominal, ela libera a bile e esses cálculos por toda a cavidade abdominal, podendo gerar uma peritonite. Como eu já disse para vocês, peritonite é uma inflamação no peritônio, que é a membrana que recobre o abdômen, e também pode ocorrer, em casos mais extremos ainda, uma sepse ou uma septicemia, que é o que vocês popularmente conhecem como infecção generalizada. E também pode ocorrer também uma pancreatite, ela pode agir diretamente no pâncreas, tá? Que vai ser a última doença que nós iremos ver hoje. Como que é feito o diagnóstico, senhores? O diagnóstico de coliletíase é feito pelos sintomas, mais uma dor abdominal, uma distensão abdominal, uma náusea, um vômito e uma febre, são sintomas básicos de muitas patologias. Para mim conseguir identificar propriamente dita uma coliletíase, é necessário a realização de alguns exames de imagem, especificamente uma ultrassonografia de abdômen, onde a gente consegue enxergar o tamanho da vesícula biliar, como que está a parede dessa vesícula biliar, se há a presença de lama biliar ou do cálculo já formado, tá? E esses daqui são os cálculos que eu havia dito por senhores. Esses daqui são cálculos menores e são múltiplos cálculos, tá? Que estão em toda a vesícula biliar. Pode ocorrer, às vezes, senhores, desse cálculo ficar preso no canal da vesícula, tá? Então, a vesícula que iria liberar a bile, junto com a bile foi um cálculo e ele obstruir esse canal. Então, da mesma forma, não vai chegar essa bile no intestino. E também nós temos cálculos maiores, tá? Como que é feito o tratamento de uma coliletíase dessa? Inicialmente, a gente faz um tratamento paliativo só para melhorar a dor e o incômodo do paciente, tá? Mas o tratamento definitivo de coliletíase só é feito com a remoção da vesícula biliar, infelizmente, tá? Não tem como se tratar e retirar esses cálculos por outra forma, é apenas de maneira cirúrgica. Não existe esses tratamentos milagrosos com medicamento, com chá, com ervas naturais, que desfaça, que dissolva esses cálculos e esses cálculos saiam na urina. Até porque o canal que a bile é depositada, senhores, é o intestino, então deveria sair nas fezes, tá? E existe muitas pessoas que acreditam nesses tratamentos enganosos, pensando que o cálculo vai sair pela urina. Isso não vai ocorrer, senhores. A única forma de se tratar coliletíase é com uma cirurgia, retirada da vesícula. Não tem nem como eu abrir a vesícula e retirar apenas os cálculos, tá? É retirada a vesícula toda. Antes de o paciente ir
o procedimento cirúrgico, é administrado alguns analgésicos apenas para aliviar a dor e um incômodo. Posteriormente, ele vai para a cirurgia, que é considerada uma cirurgia de emergência, tá? E ele vai fazer um procedimento que nós chamamos de colecistectomia, colecistectomia é o termo técnico para a retirada cirúrgica da vesícula biliar. Pode ser feito de duas maneiras, tá? Pode ser feito da maneira convencional, que é abrindo o abdômen e retirando a vesícula biliar, e pode ser feito por laparoscopia por vídeo, tá? Só um minuto que acredito que alguém tem uma dúvida. Sim, a pessoa vai ficar sem a vesícula biliar, ela vive. A Birene perguntou se é possível a pessoa viver sem ela. Ela vai ficar sem a vesícula biliar, é possível viver sem a vesícula biliar, porém, essa pessoa vai ter que restringir a ingestão de gordura da alimentação dela. Logicamente que em vez em quando, em pequena quantidade, ela pode se ingerir um pouco de gordura, tá? Mas no geral é evitado esses excessos porque ela não vai ter mais bile para fazer a emulsificação dessa gordura. Quando ela exagera na quantidade de gordura na alimentação e ela fez a colecistectomia e a retirada dessa vesícula, esses pacientes geralmente passam mal, têm vômitos e muitos deles também podem apresentar diarreia. Mas é perfeitamente possível sobreviver sem a vesícula biliar, tá? E tem essas duas técnicas de retirada da vesícula biliar por colecistectomia, ou abrindo o abdômen ou fazendo uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia por vídeo. E se for detectado a presença de colecistite, colecistite é a inflamação dessa vesícula, é feito o tratamento com antibiótico, tá? Aqui é a colecistectomia laparoscópica. Como eu disse para vocês, tem duas formas de se retirar. Ou por videolaparoscopia ou pela técnica convencional, tá? Pela videolaparoscopia é inserido 4 hastes de ferro, que nós chamamos de trochanter ou trochanters, e o médico vai colocar uma pinça, um bisturi e uma câmera para ele ver por dentro da pessoa e fazer a retirada. É uma cirurgia minimamente invasiva, não há corte, há esses 4 orifíciozinhos apenas, que cada um deles vai no máximo 2 pontos de sutura. O pós-cirúrgico dessas pessoas são extremamente rápido, o nível de complicação também é muito menor, tá? Mas, infelizmente, nem todos os hospitais do SUS oferecem colecistectomia por videolaparoscopia. Todos eles oferecem pela técnica convencional, tá? Que é bem mais complicado pós-operatório, mas também é possível se tratar. Eu trouxe para vocês essa técnica, a convencional, que é feita uma abertura no abdômen do paciente, e aqui está a vesícula biliar, senhores. Dá para ver que ela está no tamanho bem aumentado, tá? E que ela fica bem atrás do fígado. Onde estão os dedos dos cirurgiões aqui é o fígado, e essa daqui é a vesícula biliar edemaciada, possivelmente cheia de cálculo. Na ultrassonografia, como que vocês podem conseguir identificar, gente, o início de uma colecistite, Perdão, está processando alguma coisa. Ó, uma vesícula biliar, ela é assim, por ela ser uma saculação, vocês vão ver que não tem absolutamente nada dentro dela, só vai apresentar uma parede, que nós chamamos de parede delgada, ou seja, uma parede bem fininha, e o interior dela vai estar vazio ou preenchido com a própria bile. Na colecistite, ou que seria na inflamação dessa vesícula biliar, quando a gente faz a ultrassonografia, a gente vê que a parede já está bem espessa, ou seja, a parede está grossa. Na vesícula biliar normal, não, ela é bem fininha, uma parede bem delgada. Na colecistite, na inflamação dessa vesícula, ela já está bem mais espessa, e no fundo da vesícula biliar já tem bastante sal biliar e também já tem colesterol, que nós chamamos isso de lama biliar. Essa lama que posteriormente vai haver a produção dos cálculos, tá? Então, numa imagem de ultrassonografia abdominal, é dessa forma que nós conseguimos ver, pela parede e pela presença de lama.
E aqui, senhores, é uma colecistectomia por videolaparoscopia, tá? Não foi feita a abertura do abdômen do paciente, fizeram aqueles pequenos 4 orifícios, colocado os trocantas e as cânulas, a câmera e a pinça, e o cirurgião consegue retirar. Essa daqui, todinha, é a vesícula biliar. Dá para ver que ela está bem edemaciada, ou seja, ela está bem inchada e ela está completamente cheia de cálculos, tá? Ele clampeou os canais biliares e depois ele vai fazer a secção, ele vai cortar. Tudo isso daqui ao redor é o fígado, já que a vesícula biliar fica atrás do fígado. Existe uma disciplina, senhores, no ensino superior que nós chamamos de semiologia. Onde enfermeiros e médicos fazem exames físicos no paciente, tá? Porém, no nível técnico, vocês têm que conhecer o mínimo do mínimo dessa parte de exame físico, tá? Existe um sinal semiológico da colecistite aguda, tá? Que nós chamamos de sinal de Murphy. O que é o sinal de Murphy? Vocês lembram das 4 divisões, das 9 regiões do abdômen? Hipocôndrio esquerdo, hipocôndrio, fossa ilíaca e tem outro. hipocôndrio esquerdo, hipocôndrio direito, fossa ilíaca esquerda, fossa ilíaca direita, epigastro, mesogastro e hipogastro. E aqui nós temos os flancos, o flanco esquerdo e o flanco direito. O sinal de Murphy vai ser um estímulo doloroso que a pessoa vai sentir bem aqui, entre os 4, tá? O hipocôndrio direito, o epigastro, o flanco e o mesogastro, bem aqui. Nós chamamos isso de sinal de Murphy. Então, o exame físico, o sinal semiológico de uma colecistite, ou seja, da inflamação da vesícula biliar, nós chamamos de sinal de Murphy. E nós conseguimos tocar bem aqui. Tá? Fica bem no rebordo costal. É um estímulo extremamente doloroso. Qual é a função de vocês frente a um paciente com pedras na vesícula, tá? Com uma coleletíase? Vai ser sempre no pré-operatório a analgesia, né, para ele parar de sentir dor, e vocês vão atuar bastante, senhores, no pós-operatório desses pacientes, tá? Após a colecistectomia, onde vai ser feito o alívio da dor, uma melhora do estado nutricional. Qual é o tipo de substância ou alimento que esses pacientes não vão poder ingerir? O que vocês acham? Eu já falei algumas vezes hoje. Coisas com gordura? Isso. Na melhora da nutrição do paciente, vocês não vão ofertar alimentos com gordura e ainda vão dizer para eles, vão orientar que eles vão ter que cortar a gordura do cardápio deles, tá? Vão ter que fazer a manutenção da integridade da pele para evitar as famosas lesões por pressão, uma dieta com baixo teor de gordura, monitoramento de todas as complicações. Por ser uma cirurgia, pode haver complicação. Senhores, esse paciente no pós-operatório, ele vai estar em clínica médica ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Não, gente, vocês lembram que eu falei para vocês que todas as doenças são tratadas em clínica médica, menos 2 exceções: pacientes de pós-cirúrgico, que eles vão para a clínica cirúrgica, e pacientes menores de 12 anos que são internados na pediatria. E por que então que eu coloquei a colecistite na disciplina de clínica médica? Porque o diagnóstico e a internação desse paciente é em clínica médica, mas após ele ter a saída do centro cirúrgico, ele vai para a clínica cirúrgica, tá? Mas a internação e o diagnóstico é todo feito em clínica médica. Alguma dúvida em colecistite, senhor?
Colitíase, senhores? Deu para entender bem o que que é, como que é feito o tratamento e a assistência de enfermagem de vocês nessas pedras na vesícula? Entendeu? Tá, então vamos para a próxima patologia, tá? A próxima patologia é a apendicite. O que é apendicite, senhores? Apendicite é a inflamação do apêndice. O apêndice vermiforme, ele é uma porção que fica no final do intestino grosso, tá? Num dos colos do intestino grosso. É no colo ascendente do intestino grosso. O apêndice vermiforme acredita-se e é descrito na literatura como se ele fosse o sinal que os primórdios da humanidade, os seres humanos possuíam uma cauda por pertencer à mesma família dos primatas. Essa cauda foi regredindo, foi atrofiando e o que restou dela é o apêndice vermiforme, tá? Senhores, vocês acham que o apêndice vermiforme que vocês estudaram em anatomia e fisiologia tem alguma função no organismo? Alguém aqui lembra se tem função ou não tem função? Não? Professor, eu não estou lembrado. Não lembro. Então, gente, o apêndice vermiforme, ele não possui nenhuma função. A função dele é inflamar e dar apendicite, tá? Para não ser totalmente injusto, foi encontrado algumas poucas células de defesa do intestino. Mas o intestino tem bilhões dessas células, tá? Então, se torna insignificante. Então, a única função dele é inflamar, tá? É um dos pequenos defeitos da anatomia humana. Um dos que nós chamamos de desvios anatômicos. O apêndice, ele sempre que é feita a digestão, quando nós ingerimos algum alimento e o alimento passa por ele, ele se enche de alimento na parte do seco e ele também vai se esvaziar quando o seco se esvaziar. Pode ocorrer, por algum motivo, o apêndice não conseguir se esvaziar completamente, tá? Então sempre vai ficar vestígio de alimento e ele também vai estar sujeito a algum nível de obstrução. Se ele obstruir e não conseguir se esvaziar completamente, ele está suscetível a infecções. Qual é o nome da infecção de um apêndice? Apendicite. Aqui está ele, ó. É essa estruturazinha aqui. Nós temos o colo ascendente do intestino, né, que ele sobe, daí ele atravessa no colo transverso, ele desce no colo descendente e ele faz uma curva no colo sigmoide. Então, nessa primeira porção do intestino delgado, nós temos o seco, ou seco, dependendo da forma do que o professor for falar, tá? Mas eu aprendi como seco. Na ponta desse seco, eu tenho um microtubo, que nós chamamos de apêndice vermiforme, que ele, quando o seco se preenche com alimento, o apêndice também. Quando o seco se esvazia, em teoria, o apêndice também deveria esvaziar. Se ele obstruir ou não conseguir se esvaziar, muito provavelmente ele vai desenvolver uma infecção que nós chamamos de apendicite. Mas a patologia, a apendicite propriamente dita, como eu já disse para vocês, é uma inflamação do apêndice intestinal, tá? Que fica no intestino grosso. É muito comum, tá? A apendicite se comparada às outras infecções. Ela é mais comum que ocorre em qualquer idade. Também não tem um grupo etário que fala assim, ó, tal idade tem mais apendicite do que os demais. Mas foi verificado que na época da adolescência, devido ao desenvolvimento do intestino e o acompanhamento desse desenvolvimento, logicamente que o apêndice vermiforme vai tentar fazer o acompanhamento desse intestino, é que ele inflame um pouquinho mais fácil do que um adulto ou um idoso. Porém, a apendicite pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas é um pouquinho mais comum na parte da adolescência. É bastante comum e afeta cerca de 7% da população mundial, tá? Então vocês não é algo anormal e que vocês sempre vão encontrar no serviço de saúde.
Como que ocorreria a fisiopatologia, que eu já falei para vocês também, mas aqui só tem um esquema explicando a fisiopatologia. Vai ocorrer a obstrução da luz do apêndice, ou seja, ele vai obstruir. Isso vai fazer com que aumente a pressão dentro dele, tá? Pode haver também uma isquemia e uma invasão bacteriana, porque inflamação é causada por bactéria. E por último, pode haver a necrose e perfuração dele. Quando esse apêndice perfura, gente, é o que nós chamamos de apendicite supurada. Que todo o líquido intestinal que estiver dentro do intestino é espalhado por todo o abdômen. A cirurgia de apendicite também é considerada uma cirurgia de emergência e o foco principal é que esse apêndice não se rompa, ele não supure, tá? Porque se ele supurar, o líquido intestinal é espalhado na cavidade abdominal. Quais são as manifestações clínicas, senhores? É uma dor muito forte na região epigástrica ou na região periumbilical, que é ao redor da cicatriz umbilical. Uma dor também muito forte no quadrante inferior direito, que se irradia para a fossa ilíaca direita. Por que começa na região, a dor é localizada na parte direita, senhores? Porque é na parte direita que ele se localiza, especificamente na fossa ilíaca direita. Então a gente também faz um exame físico que tem um nome, tem um sinal que eu vou mostrar para vocês. Por ser uma infecção ou inflamação, pode causar febre, náuseas e vômitos, perda de apetite, diarreia, distensão abdominal e um sinal semiológico que nós chamamos de Bloomberg positivo. Vocês lembram qual é o sinal semiológico da cololetíase? Nós acabamos de ver. Alguém anotou? Aprendam esses sinais, tá, gente? Isso é cobrado em qualquer tipo de prova. O sinal semiológico da cololetíase é o sinal de Murphy. Na apendicite, nós temos alguns, mas o principal deles é o sinal de Bloomberg positivo. E eu vou mostrar para vocês como que é feito um Bloomberg também. Qual é as complicações? Senhores, a principal complicação e a mais perigosa complicação da apendicite é o que nós chamamos de peritonite. É quando há o extravasamento do líquido intestinal, ou seja, o apêndice se rompe, tudo que está dentro do intestino extravasa para o abdômen e causa peritonite, que é a inflamação, infecção da membrana peritoneal, que é aquela que recobre todo o abdômen, tá? Esse líquido intestinal do apêndice supurado vai ser ricamente colonizado por bactérias e por pus. Aí vocês imaginam uma colonização bacteriana e um líquido purulento dentro da cavidade abdominal. É algo muito grave que tem que ser feito de emergência, é feita a cicatrização, o médico cirurgião retira boa parte do abdômen, na verdade ele retira o intestino todo do paciente de dentro da cavidade abdominal, lava várias vezes exaustivamente a cavidade abdominal com algum líquido, especificamente soro. Depois ele faz algumas lavagens com antibiótico para tentar reverter essa peritonite, tá? Como que é feito o sinal semiológico que eu estava falando para vocês? Além do Bloomberg, nós temos o sinal de Rosevin. É feito uma palpação dolorosa bem na onde fica, bem na região direita, tá? Só um minutinho. Então, vocês vão lá na fossa ilíaca esquerda do paciente de vocês, tá? Vão fazer uma palpação profunda, lentamente. Vocês colocam a mão lentamente e soltam de uma vez. Quando a parede abdominal voltar, esse paciente vai sentir dor. Isso é o sinal de Rosevin, tá? O Bloomberg, qual é a diferença do Rosevin para o Bloomberg? É apenas a localização. O Rosevin, ele é feito na fossa ilíaca esquerda e o Bloomberg é feito na fossa ilíaca direita. Tá? Então, vocês fariam uma palpação aqui profunda, lentamente, e tirariam a mão
rapidamente. Quando vocês retirassem a mão, esse paciente iria ter um estímulo doloroso e apenas com esses sinais simples de semiologia a gente já consegue fazer o diagnóstico de apendicite, tá? Também existe o que nós chamamos de sinal do obturador, que você eleva o membro do paciente 90 graus e gira o joelho para dentro e para fora. Esse girar do membro inferior, ele vai estimular o apêndice. Se o apêndice estiver inflamado, ele também vai sentir um estímulo doloroso. E isso eu chamo de sinal de obturador, tá? Então eu tenho Bloomberg, eu tenho Rosevin e tenho o sinal de obturador. São sinais semiológicos de uma apendicite. O diagnóstico, ele é clínico, como eu já disse para vocês. É feito apenas esse exame físico e também é coletada a anamnese do paciente com as informações que ele vai dando, onde que ele sente dor, onde que ele não sente. Pode ter sintomas semelhantes de outras patologias, tá? Pode-se utilizar o ultrassom e a tomografia para fazer a distinção, se é o apêndice ou algum outro órgão da cavidade abdominal. Mas pelo exame físico, a gente já consegue saber que é o apêndice. Suspeitando de apendicite, gente, o paciente ele já é encaminhado para a cirurgia o mais rápido possível, tá? Porque pode ocorrer o extravasamento desse líquido intestinal e causar uma peritonite. Como que é feito o tratamento? Basicamente, o tratamento de apendicite é cirúrgico. É a remoção cirúrgica do apêndice, tá? Pode ser feito também pelas duas formas. Ou por cirurgia convencional, que é feita uma abertura no abdômen do paciente, ou por uma cirurgia por videolaparoscopia, uma cirurgia por vídeo, tá? O termo técnico de retirada do apêndice, nós chamamos de apendicectomia. Apendicectomia é a retirada do apêndice por intervenção cirúrgica. A retirada da vesícula biliar, vocês lembram? Colecistectomia. São termos cirúrgicos que vocês vão aprender mais aprofundado na disciplina de centro cirúrgico, tá? Então também tem essas duas formas. A forma convencional é feita uma incisão na região do apêndice e retirado ele. A forma por videolaparoscopia, por vídeo, é feito 3 orifícios, uma pinça, um bisturi e uma câmera para o cirurgião ficar observando. E vale a mesma regra, senhores. O risco de infecção é menor, o pós-operatório é bem mais... ocorre de maneira bem mais satisfatória, tá? Então o paciente vai se recuperar bem mais rápido também. Qual é a assistência de enfermagem em pacientes que fizeram apendicectomia? Primeiramente, o alívio da dor, tá? Por analgésico, principalmente. Evitar o déficit de volume nesse paciente, então ele tem que estar constantemente hidratado. Se ocorreu, por exemplo, peritonite ou alguma infecção, tem que se evitar essa infecção. Pode ser administrado os antibióticos prescritos para se evitar ou eliminar essa infecção. Deve-se manter a integridade da pele do paciente de vocês e eles não podem ficar em posição ventral, tá? Ou posição dorsal. Eles não podem ficar retos no leito, deitados retos. Eles têm que ficar numa posição que nós chamamos de posição de semi-Fowler, que é com uma elevação das costas e uma elevação dos membros superiores, porque se eles ficarem retos em uma posição dorsal ou numa posição ventral, gente, essa posição vai, além de ser extremamente dolorosa, vai estimular aquele ponto que foi feito a cirurgia. Então, esse paciente vai sentir muita dor. Então, a gente sempre coloca ele nessa posição de semi-Fowler. Quanto à apendicite, senhores, deu para entender o que é uma apendicite, como que é tratado e os sintomas? Alguma dúvida? Para a gente ir para a terceira e última patologia de hoje. Tá. Então vamos para a terceira e última patologia, que é a pancreatite. Senhores, pancreatite não é tão comum quanto as outras, mas ela é muito grave, principalmente quando ela se torna
crônica, porque vocês sabem que o pâncreas é responsável pela produção de insulina, vocês lembram? Não, insulina é a medicação. E alguns hormônios também, tá? O que é pancreatite? Pancreatite é a inflamação propriamente dita do pâncreas, tá? Pode ser de duas formas, pode ser cronificada e também pode ser algo mais agudo. Na pancreatite aguda, que é essa que ocorre de maneira imediata e é bem mais dolorosa, é considerada uma emergência médica, porque muitas intercorrências e descompensações ocorrem numa pancreatite aguda, tá? Então a intervenção médica é feita o mais rápido possível, porque essas complicações são quase sempre a nível metabólico e muitas delas podem ser fatal. Quando a pancreatite é crônica, ou seja, o dano ao pâncreas ele é lento, progressivo, inicialmente a pessoa não vai estar sentindo nenhuma dor, tá? Ela não é detectada logo de cara e ocorre de 80 a 90 do caso do tecido pancreático seja atingido, ou seja, quase todo o pâncreas vai já estar comprometido quando a pessoa começar a sentir os primeiros sintomas. A pancreatite aguda, ela aparece de maneira súbita, leve ou pode também ser mortal. As duas principais causas mais frequentes de pancreatite, senhores, são cálculos na vesículas e também o consumo de álcool, tá? Porque o álcool afeta diretamente o fígado e também pode afetar o pâncreas também. O álcool ele tem um efeito muito tóxico, como eu disse para vocês. Ele tem que ficar sendo metabolizado toda hora pelo fígado para que o organismo não se intoxique com esse álcool. Então, o fígado vai metabolizar o álcool e jogar na corrente sanguínea. Por isso que as pessoas ficam bêbadas, porque esse álcool da corrente sanguínea que já foi metabolizado, ele vai atingir o sistema nervoso central. Porém, esse mesmo álcool, ele é tóxico para as células pancreáticas, tá? Então, a pessoa, o pâncreas, ele não suporta a toxicidade desse álcool. E também pode ocorrer devido ao aparecimento de cálculos. Por quê? Deixa eu ver se tem alguma foto aqui para mim mostrar para vocês. Cadê? Tinha uma foto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. A vesícula biliar e o canal pancreático, eles utilizam o mesmo orifício para fazer a liberação das suas substâncias. A vesícula biliar vai liberar a bile e o pâncreas, como eu já disse para vocês, ele é uma glândula mista, tá? Ele vai produzir insulina e também vai produzir glucagon, que são hormônios que vão ser jogados na corrente sanguínea, e eles também vão produzir suco pancreático, que é eliminado na primeira porção do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno. Ambos vão utilizar o mesmo trajeto, o mesmo canal, tá? Então, por exemplo, se tiver algum cálculo na vesícula e obstruir esse trajeto, o pâncreas também não vai conseguir liberar o seu suco pancreático, vai ficar represado e as células vão ficar destruídas. O canal utilizado por ambos nós chamamos de canal de Oddi, tá? Que é esse bem aqui no duodeno, do intestino. Deixa eu voltar para lá. Por isso que muitas das vezes a pancreatite é sempre associada a um cálculo na vesícula biliar. Pancreatite. Fisiopatologia. Então, a forma de ação como eu disse para vocês, uma das ações também, além do cálculo biliar, é o efeito do álcool. Como que isso começa, senhores? A origem disso, ou seja, a origem de qualquer tipo de doença, nós chamamos de etiologia. Então, o início da agressão alcoólica ao pâncreas não é totalmente muito conhecido. Nós sabemos apenas que ocorre espasmo naquele esfíncter de Oddi, que eu acabei de mostrar para vocês, que é aquela abertura que tanto a vesícula biliar e o pâncreas utilizam para secretar os seus produtos, tá? Sendo obstruído,
esse canal, o pâncreas começa a produzir mais suco pancreático. Em vez dele fazer o contrário, de parar a produção de suco pancreático, já que não vai dar para escoar a produção dele, tem uma resposta imunológica que ele começa a produzir cada vez mais e isso vai se acumulando no seu interior, tá? Cá está. Da vesícula biliar, do pâncreas, todos se encontram no esfíncter de Oddi. Quais são os sinais ou sintomas, comumente também chamados de manifestação clínica? Vai ser uma dor abdominal muito forte, tá? Que é um dos principais sintomas, mas dor abdominal pode ser muitas coisas. Podem causar também icterícia, que é aquele sinal semiológico que nós vimos em cirrose hepática, onde a pele e a esclera do olho da pessoa ela fica amarelada. Pode ocorrer também uma distensão abdominal, náusea, vômito e uma equimose. O que é equimose? Gente, equimose são manchas roxas, tá, pelo corpo. O que vocês conhecem como hematoma não é hematoma, é uma equimose. Dependendo do local que fica gerar essa equimose, vai receber um sinal diferente, um nome diferente, tá? Mas é sempre ao redor, geralmente, do flanco ou da cicatriz umbilical. Quando for próximo, bem próximo do umbigo, tá bem aqui, ó. Eu vou chamar essa equimose de sinal de Cullen. Sinal de Cullen é uma equimose na região abdominal, próximo à cicatriz umbilical, característico de uma pancreatite. Se for na parte do flanco da pessoa, do nosso paciente, são várias manchas roxas no flanco do nosso paciente, nós vamos chamar isso de sinal de Gray Turner. Então, sinal de Cullen e sinal de Gray Turner são sinais clássicos de pancreatite, tá? Se a pessoa não teve nenhum tipo de trauma, ela não bateu, ela não sofreu nenhum tipo de acidente, e do nada aparecer um sinal de Cullen ou um sinal de Gray Turner, podem suspeitar de pancreatite. Pode fazer os outros exames que vocês vão ver que vai ser confirmada a pancreatite, tá? Existe um exame laboratorial que nós chamamos de exame de amilase e lipases, que são dois tipos de enzimas, tá? Dependendo do valor dessas enzimas, pode indicar algum problema no pâncreas também. É feita uma tomografia computadorizada no abdômen para verificar se a vesícula biliar está com cálculo e esses cálculos obstruíram a abertura do canal de Oddi, tá? Se obstruir o canal de Oddi, muito provavelmente o corpo também vai, o pâncreas também vai entrar em colapso, causando uma pancreatite. Pode, além da tomografia computadorizada, pode também ser utilizada a ultrassonografia para verificação da quantidade e do tamanho desses cálculos. Existe uma escala que nós chamamos de critério de Hansen, tá? Que é feito logo após o paciente ser internado. Basicamente, depois de 48 horas que o paciente foi internado com esses dois sinais clássicos, de Cullen, de Gray Turner, após o exame de laboratorial e também após o exame de imagem. São avaliados alguns critérios, tá? E esses critérios vão dar pontuação para esse paciente igual à escala de Child-Pugh que nós vimos na cirrose hepática. Dependendo da quantidade de pontos que o paciente assumir na escala de Hansen, no caso da pancreatite, vai ter um índice de mortalidade, tá? Começa com menor de 0 a 2 pontos, que vai verificar vai perfazer 2% de chance de mortalidade, e vai até de 7 a 8 pontos, que é 100% de chance desse paciente vir a óbito, tá? E aqui está os critérios de Hansen. Primeiramente, na admissão, é acompanhado os primeiros exames de glicemia, contagem de leucócito, o LDH, tá? E o TGO e o AST, que são as enzimas. Depois de 48 horas é feito novamente o exame e verificado outras substâncias, tá? Eu não quero que vocês decorem o que tem na escala, quais são os valores. Eu só quero que vocês saibam que existe também, igual na cirrose hepática, que tem duas escalas. Na pancreatite nós também temos uma escala que nós chamamos de critérios de Hansen para fazer mais ou menos a pontuação e o risco de mortalidade dos nossos pacientes.
Como que é feito o tratamento, gente? O tratamento da pancreatite aguda, ele é sempre direcionado ao alívio dos sintomas e principalmente na prevenção das complicações, tá? É feito um jejum absoluto nesses pacientes, porque tudo que eles ingerirem, absolutamente tudo que nós ingerimos, senhores, se passar pelo intestino delgado, logicamente, se nós ingerirmos alimento, vai para o estômago, do estômago vai para o intestino delgado. Se passar pelo intestino delgado, o pâncreas se vê obrigado a liberar suco pancreático. Como o canal de Oddi está obstruído, ele vai produzir suco pancreático, mas ele não vai ter como fazer a liberação. Então, vai agravar ainda mais o estado de saúde. Então, é feito um jejum absoluto nos pacientes com pancreatite. É feito um controle da dor, basicamente com analgésicos, antiemédicos para vômito. Pode ser passado também uma sonda nasogástrica se necessário, tá? E cuidados intensivos, porque o risco de mortalidade em uma pancreatite é muito alto. As complicações principais é a morte do tecido pancreático causando uma necrose pancreática. Pode se formar um abscesso nesse pâncreas. Pode ter uma necrose que se rompa e infecte toda a cavidade abdominal. Pode surgir cistos nesse pâncreas e isso, o pâncreas sendo comprometido, ele vai atingir vários órgãos e esses órgãos vão parando aos poucos, fazendo que surja um quadro que nós chamamos de falência múltipla dos órgãos. Na pancreatite crônica, como ela é mais duradoura, gente, o tecido pancreático vai ser substituído por tecido de fibrose, que é aquele mesmo tecido que feita a substituição no caso de cirrose hepática. Tecido fibrótico, como eu disse para vocês, não tem serventia nenhuma, não tem nenhuma função. Então, ele é apenas a perca de função do órgão, substituição de um tecido saudável por um tecido que não possui nenhuma função. Nos Estados Unidos e no Brasil, a principal causa de uma pancreatite crônica é o alcoolismo, tá? Na pancreatite aguda, não. Tem as outras causas que nós vimos. O consumo de álcool pode fazer com que o pâncreas produza bastante proteína e essa hipersecreção proteica pode criar tampões, uma espécie de tampão que obstrua os canais pancreáticos e também pode causar um cálculo, principalmente se a vesícula biliar já tiver com esse cálculo. Quais são as manifestações clínicas de uma pancreatite crônica? Vai ter crises recorrentes de dor, tá? Com uma intensa, vai ser bem intenso na parte do abdômen e nas costas, tá? Numa aguda, o paciente não sente essa dor nas costas. Ele vai apresentar bastante êmese, ou seja, esse vômito. Vai ter uma perda de peso bem considerável, basicamente 80% dos casos o paciente tem essa perda de peso. Uma perda de peso inexplicada, muito rigorosa, tá? E de uma hora para outra, podendo abrir espaço por um quadro alimentar que nós vamos chamar de anorexia. Pode também ter esteatorreia e ascite. As principais complicações são uma dor intensa, tá? Porém com menos intensidade do que uma apendicite aguda, porque por ser agudo sempre é mais grave os sintomas. Vai ocorrer uma desnutrição, porque esse paciente vai estar anêmico. Pode ocorrer uma diabetes, porque o pâncreas não vai estar mais produzindo insulina, tá? Então, ele não tem como fazer a nivelação ou regulação do nível de açúcar do sangue. E pode haver a necrose pancreática, que seria a morte do tecido pancreático. Eu estava lembrando aqui, senhores, eu não sei se vocês conhecem esse... Deixa eu ver se tem algum termo científico aqui. Esse termo técnico aqui, vocês sabem o que é esteatorreia? Quando vocês estudavam termos técnicos? Alguém lembra? Não. Gente, esteatorreia é presença de gordura nas fezes, tá? Se tem gorduras nas fezes, muito provavelmente o pâncreas está comprometido e a vesícula biliar também está comprometida.
E o diagnóstico é feito por uma tomografia computadorizada de abdômen, uma ultrassonografia e um exame de imagem que nós chamamos de CPRE. O tratamento é feito basicamente com analgesia, porque, infelizmente, a pancreatite crônica ela não vai ter cura. Não tem como a gente fazer o tratamento dessa patologia, tá? O paciente ele vai ter que fazer abstinência de álcool, porque o álcool é o responsável por esse dano irreversível no pâncreas. A alimentação vai ter que ser pobre em lipídios, ou seja, uma alimentação pobre em gorduras. E o paciente vai também ter que fazer tratamento de diabetes, porque ele não vai estar produzindo insulina para regular esse nível de açúcar, tá? Qual vai ser a assistência de enfermagem de vocês frente a um paciente com a pancreatite crônica? Vai ser quase que todos paliativos, só para dar uma qualidade de vida maior para o paciente, tá? Vocês vão ter que proporcionar o alívio da dor desse paciente, basicamente com analgésicos, tentar fazer com que ele permaneça repousando no leito, verificar o padrão respiratório para ver se o quadro respiratório não se agrava e ele tem uma insuficiência respiratória, fazer os cuidados com a pele, fazer o controle de balanço hídrico e verificar de maneira rigorosa os sinais vitais. Existe uma cirurgia, gente, que eles estão testando, que é o transplante de pâncreas, tá? Mas é algo que ainda está em teste, é feito apenas em estados ou hospitais de alto nível e nenhum hospital brasileiro está envolvido nesses testes, nessas pesquisas, tá? Que é as famosas cirurgias de Whipple, que faz transplante de fígado, de pâncreas e de vesícula biliar, tudo junto. E aqui estão algumas literaturas que eu utilizei para essa nossa aula de hoje.